O tarifaço de Donald Trump a produtos brasileiros com uma alíquota de 50% para as vendas externas do Brasil ao país norte-americano tende a conter a atividade e gerar um impacto de baixa inflação brasileira deste ano, segundo especialistas. E a lógica é de que a produção que seria destinada aos Estados Unidos, ou parte dela, fique aqui no mercado interno. Com o aumento da oferta desses produtos, há a tendência de que os itens fiquem mais baratos. Para analisar esse cenário, a gente faz conexão com a economista e conselheira do Corecon São Paulo, também professora da FGV, Carla Bene. Professora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Boas notícias, hein? Pois é, mas será que realmente a gente vai ter uma redução de preço? Porque o consumidor brasileiro aqui do mercado interno fica atento a isso, né? Quer saber se os preços realmente podem cair. Olha, eu teria um pouquinho de cautela com relação a isso, porque, por exemplo, quando a gente pega o IPCA, são mais de 400 itens, bens, serviços. E o que acontece? Às vezes, por um período curto, você tem uma melhora de um item, mas o outro acaba subindo. Então, nesse ponto, eu teria um pouco de cautela. A gente pode até ter uma parte das mercadorias dentro do Brasil que diminua um pouco o preço. Nós estamos, por exemplo, agora até com uma queda do preço do café, por exemplo, né? Então pode ser realmente que algumas coisas aconteçam, mas nesse evento de tarifas que a gente está passando, só de ter uma ideia de que os preços não vão subir, eu acho que já é uma questão bem importante. Pois é, então vamos trazer aqui mais um outro exemplo. Vamos falar, por exemplo, da carne bovina e também da suína, que agora, em agosto, professora, inclusive o CPEA divulgou um balanço hoje, os preços continuam em alta, então o churrasco não vai ficar mais barato, não. É importante a gente trazer aqui essa análise pelo seguinte: quando a gente fala de preço, de commodities, enfim, a gente tem que olhar todo o mercado internacional. E em relação à carne bovina, por exemplo, é o menor estoque nos últimos 20 anos. Então, não adianta só o mercado norte-americano restringir, colocando uma sobretaxação, se a demanda internacional ainda continua alta mediante a produção, né? Exatamente. No entanto, Kelly, que com relação aos cortes, o Brasil agora está com vários outros parceiros, né? A gente não pode esquecer do Vietnã, não pode esquecer do México, então até os ossos estão sendo negociados justamente para a produção de colágeno. Então, ou seja, quando a gente pensa na carne, se a gente acaba produzindo, os Estados Unidos não quiser comprar, é exatamente o ponto que você falou. Tem muita gente no mundo querendo comprar, até o mercado das Filipinas a gente ampliou agora. Quando a gente fala, olha, então se a gente exporta menos, vai sobrar mais mercadoria aqui, então existe também essa expectativa de uma redução de preço, é bom a gente lembrar o seguinte: se quem produz percebe que o negócio vai entortar, ele pode mudar de cultura, ele pode tentar mudar a produção, ele pode reduzir a produção, por isso que a gente precisa estar sempre aqui acompanhando e analisando, né? Exatamente, até porque quando a gente fala assim, é um produto que ia ser exportado e resolveu que os Estados Unidos, por exemplo, não vai mais comprar porque encareceu, por exemplo. No caso até do café, a gente exporta café torrado, mas a gente exporta café em grão verde. Sabe por quê? Porque cada país tem a sua torra e o seu paladar. Então, olha que coisa interessante. Na carne, é a mesma coisa. A gente exporta um corte específico para os Estados Unidos, que é o dianteiro, o traseiro fica aqui, os miúdos a gente vai exportar para outro país. Países do Oriente Médio são os que compram os nossos suínos e o frango. Então, tem todo, digamos assim, os detalhes aí no meio do caminho. E vamos trazer mais um detalhe, né? Ontem, aqui na Record News, nós mostramos ao vivo a fala do presidente Lula sobre o plano de contenção, né? O plano de apoio realmente às empresas exportadoras. Com relação a isso, o presidente Lula deixou claro que o governo não dá conta de comprar toda a produção de todo mundo, ou seja, pode fazer um esforço, né? Tanto os governos, governo federal, governo estadual, municipal, mas obviamente é impossível absorver toda a demanda que iria para os Estados Unidos, né?
Sim, mas a parte de compras governamentais, que isso é uma ferramenta econômica para isso, ela pode tanto ajudar a fazer reposição de estoques reguladores, por exemplo, em alguns itens específicos, como ela faz esse conceito, Kelly, de mão amiga, que é o seguinte: você é um produtor de mel, de frutas, você e rapidamente precisa de alguma solução. Ela ajuda no curto prazo. Então, no lugar de, inclusive, você ter aquilo que a gente sonha como consumidor, né? Vendendo tudo aqui para o preço cair. Mas, às vezes, para esse produtor de frutas, ele tem um custo para recolher as frutas, ele tem o frete, ele tem a distribuição. Então, para ele, às vezes, não vale a pena nem tirar a fruta do pé. Dessa forma, ele tira a fruta do pé e essa fruta é comprada pelo governo e ela vai para as escolas, para os hospitais e até para o sistema penitenciário, por exemplo, onde você pode ter o processo de compra governamental. Então, é muito importante que a gente entenda que esse mecanismo ajuda muito o produtor, principalmente o pequeno e o médio. E a gente sempre tem que lembrar, Kelly, aquilo que você falou. A gente tem a esfera municipal, a estadual e a federal. Então, eu também coloco o meu enfoque aqui. O que o Estado pode fazer e o que o município pode fazer para o produtor que está passando por problemas. Professor, além dessa questão das compras, quais destaques a gente poderia evidenciar aqui desse pacote anunciado ontem pelo governo? Na sua análise, o que foi mais importante aí? Eu acho que além da questão das compras, primeiro eu gostei muito do nome, Kelly. Esse conceito de Brasil soberano, ele é um chamado à população para entender que nós estamos sendo agredidos por tarifas que não se justificam. Então, esse eu achei um ponto importante. O segundo ponto que eu achei muito relevante foi que o Brasil não revidou em alíquotas, como ele até poderia por causa da lei da reciprocidade. Há uma preocupação de fazer um planejamento para o setor produtivo, inclusive com postergar pagamento de impostos, por exemplo, usar dinheiros de fundos para compor créditos com um custo menor. E aí o mais importante, Kelly, com a manutenção de empregos. Porque quando o governo fornece benefício para o setor privado, ele tem que ter um contraponto, que é a manutenção dos postos de trabalho. Então, essa seria a minha síntese aí do que eu observei ontem. Bom, e depois do anúncio do pacote de ajuda do governo a empresas exportadoras, né? A moeda norte-americana subiu, fechou a quarta-feira cotada a R$ 5,40. Já a Bolsa de Valores teve queda. Hoje a moeda norte-americana abriu a quinta-feira no mesmo patamar. Mas vamos ampliar um pouquinho mais o período de análise. Professora, o dólar está subindo, está caindo. Qual o balanço que a gente tem? Essa alta de ontem, ela foi muito pontual, específica, porque o mercado financeiro está pensando se pode ter algum problema com o câmbio, alguma coisa aqui com o Brasil. O importante é observar que o dólar está caindo muito, só nesse mês ele já caiu 3,5%. Então, esse é o ponto bem relevante. A gente segue de olho. Agora a gente vai falar de um outro assunto que, inclusive, é destaque hoje em vários portais, e a gente traz aqui com análise, porque aqui a gente traz a notícia, mas também com análise. O Bitcoin bateu um novo recorde nesta quarta-feira. Ultrapassou pela primeira vez a marca dos $124 mil. A criptomoeda superou o recorde registrado em 14 de julho. O movimento foi impulsionado pela alta das ações nos Estados Unidos. Qual é a visão que a professora tem em relação ao Bitcoin? Bom, o Bitcoin ou uma criptomoeda, por exemplo, a gente usa o termo moeda, mas ela não é uma moeda, tá? Não é uma moeda sob o conceito central da moeda, porque ela não tem emissão estatal e não tem curso forçado, ou seja, as pessoas não podem efetuar todos os seus pagamentos com Bitcoin e a outra pessoa, na outra ponta, não é obrigada a receber. O que a gente está observando agora nesse movimento de elevação do Bitcoin é porque o governo Trump, ele é um entusiasta do Bitcoin, na verdade das criptomoedas de uma forma em geral, no entanto que ele lançou a própria dele, né? E tem uma certa mistura entre o público e o privado, mas essa questão do Bitcoin, ela está
digamos assim, valorizando, porque o governo americano ele está fazendo leis e regulamentações para facilitar o uso do Bitcoin. Isso é extremamente arriscado, porque você tem uma mineração, que é o nome que se chama para você poder conseguir mais bitcoins, que ela é aberta, então isso é um risco muito grande. Mas como o governo americano é um entusiasta disso, o mercado financeiro também fica feliz, porque ele passa a ter mais fundos de investimentos com Bitcoin dentro. Então é toda uma construção do mercado financeiro que está valorizando o Bitcoin nesse momento, mas eu sempre tenho muita cautela a esse respeito.